E aí, turma? O que é importante a gente observar, né, nesse vídeo? São duas histórias de dois pipoqueiros. O que é importante a gente observar, né? É, vocês- eu- uma fala importante ali do Valdir é que no empreendimento de 1 metro quadrado, né, ele tem 140 inovações. 140 inovações. e, e continua fazendo inovações, certo? E é isso que mantém uma empresa, né, um empreendimento de pé. É a gente seguir fazendo inovação. Outra coisa interessante que ele falou é a questão assim, ó, sempre antes de lançar uma ideia nova, testa, né, antes de lançar uma ideia nova, né, que a gente falou sobre isso também. Então, é bem legal a gente entender que o empreendedorismo não é só para grandes coisas. As lições do empreendedorismo podem ser levadas para qualquer tipo de negócio. E o Pipoqueiro Valdir, hoje, ele é um palestrante. Ele faz palestras sobre empreendedorismo e inovação no país todo, né? Então, é, é, você vê que e ele fez curso, ele começou a fazer curso, por exemplo, depois de, né, depois que ele já tinha a empresa dele ali constituída, que ele pôde fazer isso, né, porque antes disso ele não podia, não conseguia. Então, é legal, né, a gente escutar essas histórias, né? E entender que o empreendedorismo, os conceitos são iguais para qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio que a gente vai fazer é igual. É igual. Os conceitos são os mesmos, né? É atenção ao, os dois, né? Atenção ao cliente, a concorrência e as oportunidades de mercado que surgem, né? Essa da pipoca delivery é uma coisa sensacional, né? Principalmente quem trabalha ali num ambiente onde tem muita empresa ou coisa assim. A pipoca delivery é muito legal. Teleentrega de pipoca, bem bacana, bem legal. Beleza? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, essa semana a gente teve pouco retorno, né? Eu já expliquei para quem não estava ali no começo, né? Que essa semana eu não fiz, eu não olhei as tarefas atrasadas, só olhei a tarefa da semana, entendeu? Então, se alguém fez alguma atrasada, entregou alguma atrasada, eu não tive tempo de olhar, tá? Então, na próxima semana eu vou olhar. Não olhei as atrasadas, certo? Então, se alguém entregou e que não está aparecendo aqui, ok, eu vou entregar, eu vou olhar na semana que vem, certo? Que essa semana tá meio complicadinha, né? Mas vamos lá, beleza? Vamos deixar em dia? Tem uns que eu nem estou mais colocando aqui, porque são pessoas que nunca nem apareceram na aula. Não estou mais nem colocando aqui, porque as pessoas nem aparecem na aula. Então, mas vamos lá. Bom, um resumo das aulas que a gente já teve, né? Sobre tecnologia, MVP, as tendências de consumo, né, para o mundo pós-pandemia. E hoje a gente vai falar sobre negociação. Por que é importante a gente falar ou entender ou saber sobre negociação, né? Negociação, na verdade, é fundamental para qualquer tipo
de empreendedor, qualquer tipo de empresa, né? A gente saber negociar. A gente negocia com clientes, a gente negocia com fornecedores, né? E com outras, se negocia com funcionário, né? Com colegas de trabalho, às vezes, quando a gente está trabalhando numa empresa, por exemplo, né? Que você tem, sei lá, colegas de trabalho, a gente tem que negociar, às vezes, para uma. Quando você precisa de alguma coisa para implementar algum projeto seu ou coisa parecida. Então, é bem legal que a gente entender que a negociação faz parte do dia a dia, né? Do dia a dia de trabalho, a gente negocia até em casa, né? Em casa também. Ou vocês não negociam lá com o pai, com a mãe, às vezes assim, ó. Não negocia, eu quero comprar uma coisa, abre mão de outra. Isto é negociação também. Aí eu queria sei lá, quero uma festa de aniversário, mas aí eu vou abrir mão de outra coisa aqui para faz uma negociação aí, né? Abre mão de uma outra coisa, ou sei lá, eu quero um videogame, abro mão da festa para ganhar um videogame, esse tipo de coisa, né? A negociação, na verdade, faz parte do nosso dia a dia. Importantíssima para o trabalho, importantíssima no empreendedorismo, ela é fundamental, certo? É fundamental. E na vida da gente é importantíssimo a gente entender e saber como fazer uma negociação. E se entender como um negociador também, porque isso é importante. Imaginem, né? Vocês, qualquer um de vocês, fazendo a apresentação ou negociando aí o projeto de vocês no Shark Tank. Vocês já viram o Shark Tank, a forma como é apresentado um negócio no Shark Tank, apresentado para investidores. Alguém já viu isso lá? Alguém já viu o Shark Tank? Ninguém nunca viu. É um programa que passa na televisão, inclusive. Programa de televisão, onde o empreendedor vai lá e apresenta os seus projetos para um grupo de investidores, né? E aí eles dizem ali na hora se eles aceitam ou se eles não aceitam o projeto aí do empreendedor. Então, isso é negociação, né? Muitas vezes, você saber negociar e entender como a outra pessoa com quem tu está negociando negocia é importante aí no processo, né? Então, é legal a gente falar um pouco sobre negociação. Ok? Bom, primeiro vamos aos conceitos, né? Eu sempre gosto de começar com os conceitos para a gente começar a entender o processo, né? Então, a negociação é sempre um processo pelo qual as pessoas, né, entre duas ou mais pessoas, né, grupos de pessoas, resolvem os seus impasses e chegam a um consenso. Se a gente está falando em uma negociação de venda, por exemplo, o que você precisa resolver? Quais são os impasses? O preço, o produto, a entrega, é isso que vocês resolvem aí, né? Entre o fornecedor e o cliente e chega a um consenso em que o comprador compra e o vendedor vende, certo? Uma negociação. Existe uma negociação, sei lá, você vai negociar o seu salário com o seu chefe, né? Importante, é negociação também. Vocês resolvem o impasse e chegam aí num consenso, né? Então, na hora de fazer compra, de fazer uma parceria, imagina que você vai arrumar um parceiro aí para o seu negócio, certo? Você vai arrumar um parceiro aí para o seu negócio, um sócio,
É uma negociação também, certo? Também é uma negociação. Qualquer discussão cotidiana, até em casa, vocês fazem negociação aí com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Negocia. Em geral, né? E a gente vai ver os vários tipos, né, que existem de negociação, mas no mundo dos negócios a negociação faz parte aí do dia a dia. E às vezes você perder um negócio ou não conseguir fechar uma negociação, ou uma negociação que era importante para você, pode ser fatal para a sua empresa, né? E você entregar, por exemplo, você entregar para um concorrente, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente, antes de fazer uma negociação, que é importante, é a gente se preparar, definir os objetivos, o que eu vou fazer para chegar lá, estudar a pessoa com a qual você vai negociar, né? Para ter um entendimento melhor, né? Essas estratégias, né? Elas formam. Se costuma. Tem alguns autores que chamam a negociação de uma arte e outros chamam de ciência. Eu prefiro entender que é uma ciência mesmo, né? Porque você planeja, executa, né? Mede ali se deu certo ou não, replaneja, toma ação, faz e refaz, né? Então, eu prefiro entender que isso é uma ciência mesmo, né? Que é uma ciência de dados. Porque a gente, para fazer uma negociação, quanto mais dado você tiver, se munir de dados, mais importante você é. Porque no final de uma negociação tem o quê? Uma decisão, certo? É uma decisão. E para a gente fechar uma decisão, como a gente já viu em outras aulas aqui, é importantíssimo que a gente utilize os dados, certo? Inclusive para negociar. Por que é importante ser um bom negociador, certo? É muito além de você ser um empreendedor ou um vendedor, né? A gente costuma relacionar a habilidade de negociação com quem faz vendas, certo? E realmente, assim, é uma habilidade fundamental para quem faz vendas, certo? Saber negociar. Mas não é só quem faz vendas. Imagina você comprando. Você está lá trabalhando numa empresa, num departamento de compras, ou você vai fazer compras para a sua startup, para a sua empresa. Para quem faz compra, é importantíssimo saber negociar. Às vezes, é mais importante você ser um bom negociador na hora de comprar do que na hora de vender, dependendo o produto, o case. Às vezes, é mais importante você comprar bem do que vender, negociar bem na compra do que negociar bem na venda, certo? Bom, que tipos de negociação existe, né? Existe a negociação distributiva, que é aquela que distribui os valores do que está sendo negociado entre as partes que estão negociando, né? Pode ser que um lado ganhe mais, o outro ganhe menos, né, por se tratar de negociação, mas envolvem ganhos para as duas partes, né? As duas partes distribuem ali o valor. A integrativa é aquela que permite a ampliação de valor para os participantes. E que no final todo mundo acaba ganhando, certo? E é possível gerar, então, lucros mútuos. Isso acontece quando você vai vender ou negociar, por exemplo, com um fornecedor, certo? Importante para você e para ele também, certo? Porque tudo que você compra, ele está vendendo. Então, importante para você comprar bem, ganhar, né? Ganhar alguma
vantagem, você pode, sei lá, negocia prazo, negocia entrega, negocia preço, certo? Importante que seja vantajoso para você e vantajoso para o seu fornecedor, certo? Então, quando existe essa, principalmente a relação entre empresas, né? Entre empresas diferentes, é importante. Agora, você com o seu cliente, sei lá, meu cliente é uma pessoa física, um consumidor final, né? Se ele não sentir que está ganhando também alguma coisa nessa negociação, ele não vai comprar de você. É simples assim, né? É simples assim. Ou a gente sente que está ganhando, ou a gente não compra. Tu vai comprar de outro, no qual tu se sinta ganhando também. Certo? Tu não pode sair com o consumidor não pode sair com a impressão de que ele só pagou por uma coisa que ele não está recebendo nada em troca. Então, isso é parte da negociação. Tem que ficar claro isso para quem está comprando e para quem está vendendo, para as partes da negociação. Nem sempre a negociação é uma compra e venda, né? No mundo dos negócios, é muito ligado à compra e venda, mas existe negociação para muita outra coisa, não para compra e venda. E a negociação criativa, né? Ela vai além daquela cooperação onde ambas as partes ganham, mas sim encontra aquelas soluções inovadoras, né? Ideias novas e que beneficiam ambas as partes, certo? Normalmente isso costuma estar assim, ó, num clima mais amigável, sei lá, numa conversa mais informal, onde ambos estão dispostos a ouvir, né? Nem sempre isso acontece. Ambos estão dispostos a ouvir, a escutar o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a oferecer, né? Isso acontece muito, né, gente, por exemplo, assim, imagina que você tem alguma coisa para um produto inovador aí para oferecer, né? E você vai lá e oferece, né? O que você ganha com isso, né? Se o seu cliente comprar, você vendeu o seu produto, a sua ideia. Né? Imagina que, sei lá, eu tenho um aplicativo, uma coisa totalmente nova. E o que ele ganhou? Ele ganhou uma inovação que você, na verdade, ajudou ele a conquistar, né? A conquistar uma inovação para o negócio dele. Então, você ganhou e ambos ganharam uma solução criativa, certo? Isso é uma negociação mais criativa. E para ser um bom negociador, o que a gente tem que desenvolver? A gente sempre pensa, né, que mas eu não tenho habilidade, né? Não sou um bom negociador, né? Hoje em dia a gente tem curso, tem capacitação para tudo. Então, não são só habilidades inatas. Desculpa. É claro que tem muita gente que tem essas habilidades inatas, né? Mas, ok, não tenho essa habilidade como inata, isso não significa que eu não possa desenvolver. Então, qualquer habilidade para negociação, a gente consegue para negociação, até criatividade, né? A gente consegue desenvolver com capacitação, com dedicação, com curso, né? Com uma capacitação específica para isso. Então, nada que a gente não consiga desenvolver. Então, primeiro tem que ter uma boa capacidade de comunicação. Mas eu não me comunico bem. Eu tenho dificuldade para, sei lá, para formar uma frase e tal. Tem muita técnica que dá para você desenvolver a sua capacidade de comunicação.
certo? Então, isso não é desculpa a gente dizer que não tem, que não é bom de comunicação, que a gente não tem essa habilidade. Não tem porque, mas dá para desenvolver, certo? Sempre dá para desenvolver. A proatividade. Por que um bom negociador tem que ser proativo? Na hora de você negociar, você tem que ter a proatividade de apresentar, de se posicionar, apresentar a tua ideia, defender a tua opinião. E defender o teu lado da negociação. Então, você tem que ser proativo. Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Também é possível desenvolver, né? A gente aprende essas coisas todas. A gente aprende a ser um bom comunicador, aprende a ser proativo e aprende a ser criativo, né? Também. Então, é necessário que a gente tenha criatividade em vários aspectos da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal também, né? É importante que a gente seja, que a gente desenvolva, né? A característica da criatividade, porque ela faz diferença em várias áreas da nossa vida, não só no trabalho, né? Na nossa vida pessoal também. A criatividade faz parte aí do nosso dia a dia e das nossas relações. Ah, mas dá para desenvolver a criatividade? Dá, existem muitas técnicas e muitas ferramentas, né? Dependendo daquilo que você estuda, daquilo que você se dedica, daquilo que você lê, né? Daquilo, dos filmes que você vê, das séries, filmes, séries, leituras, né? Tudo isso desenvolve essas habilidades. Existe muita habilidade desenvolvida aí por jogos, né? Que são jogos legais, jogos importantes, e que esses games, né? Que também podem desenvolver aí essas habilidades de criatividade, de proatividade, por exemplo, né? Comunicação, dependendo de que tipo de jogo também você pode desenvolver. Resiliência, a gente já falou sobre resiliência, né? Acho que foi semana passada, não me lembro direito. Né? Mas a gente falou sobre resiliência, que é aquela capacidade de adaptação a mudanças, né? Que essa palavra foi importada aí de uma propriedade física aí dos materiais, né? A resiliência. É quando você bate bate no material e ele tem a capacidade de retornar ao estado inicial. Então, se adaptou a esse choque. Quanto que eu tenho a capacidade de devolver esse choque? Uma propriedade física dos materiais, certo? Então, na negociação, a resiliência é quando você consegue ouvir um não e sabe enfrentar isso como uma coisa que pode acontecer. Eu não esperava esse não, mas aconteceu. E aí, né? Como que eu me adapto a essa situação? Então, quando a gente faz um plano, um planejamento, quando a gente vai fazer uma negociação, é importante que a gente entenda os diversos lados, né? Os diversos cenários. Tudo o que pode acontecer. Pode dar certo e pode não dar certo. E quais são as estratégias, né, que eu vou tratar para cada um. Desculpe, gente. Hoje estou espirrando pra caramba. E a empatia. A empatia é aquela característica da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. É ver as coisas como o outro vê. Essa ilustração, né? Demonstra bem, né? Depende do ponto de vista. Não adianta ficar teimando. Um teima que é 6, outro teima que é 9. Mas eles estão olhando sobre ângulos diferentes. Então, ter empatia é se colocar lá no lugar do outro para enxergar o 6 que ele enxerga ou o 9 que ele enxerga. Beleza?
aqui nós vamos tratar, desculpa que não é a qualidade de um bom negociador, né? Que a gente já concluiu aqui as qualidades, né? Do bom negociador. Aqui são as técnicas de negociação, né? As técnicas de negociação, elas funcionam da seguinte maneira. É como, né? Como que eu monto uma estratégia para fazer uma negociação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dominar os 3 pilares da negociação, certo? Quais são os 3 pilares? Conhecimento, tempo e poder, certo? Conhecimento é você procurar entender profundamente o tema ou o assunto da negociação. Qual é o assunto? Entender profundamente, pesquisar a respeito, né? Imagina você negociando o seu salário com o seu chefe. Isso é uma negociação, certo? Você primeiro tenha conhecimento, por exemplo, do mercado. Quanto que o mercado paga para o trabalho aí que você faz, certo? Então, tenha conhecimento disso antes de ir para a negociação, né? Porque quando a gente vai negociar alguma coisa, a gente não pode ir só com as nossas crenças. A gente precisa ter dados concretos, precisa buscar o conhecimento. Nenhuma negociação, nenhuma empresa, né, ela é baseada somente em crenças, nem mesmo uma igreja. Né, nem mesmo uma igreja. Uma igreja tem, sim, um planejamento. Né? Ela tem um planejamento estratégico, né? Embora o que ela venda, né, para os seus fiéis aí uma coisa abstrata, uma religião, um conforto espiritual e religioso, ela também não é só baseada em crença. A igreja não. A fé é diferente da igreja, né? Mas uma igreja é também uma empresa, né? É uma empresa que precisa lá pagar suas contas, né? Ela tem, sei lá, dependendo de onde você não tem uma sede própria, você não tem uma igreja própria, né? Eu preciso, sei lá, pagar o aluguel de uma sala, né? Preciso pagar a luz, água, precisa alguém para fazer manutenção, para limpar, tem o sacerdote para pagar, também é uma empresa, certo? Precisa pagar suas contas e precisa arrecadar dinheiro. A gente fala que a igreja pede dinheiro, assim, mas como é que vai viver? De algum lugar tem que vir o dinheiro, certo? Tem que vir dinheiro de algum lugar. E isso então, igrejas, todas elas são também empresas. Então, nenhuma empresa ela é baseada em crença somente, né? Então, conhecimento é importante. O tempo é essencial para você fazer uma negociação. Você precisa dominar o time certo. O time certo para você fazer essa negociação, certo? Por exemplo, você sabe que o seu cliente ali tá aumentando a produção. Esse é o time certo para você ir lá e oferecer produto, certo? Para você vender, para ele. Se você está fornecendo alguma matéria-prima. O tempo, o período da Black Friday, né? O período da Semana do Consumidor, certo? Então, é importante a gente definir qual que é o timing para fazer essa negociação e fechar o negócio. É numa feira, né? Tem muita feira, essas feiras que se fecha muito negócio na feira, certo? E o poder, que é um dos 3 pilares, né, da negociação.
O poder é a influência, é a tua capacidade de convencer e de orientar a decisão da outra parte que está negociando com você, né? Então, se você tem o conhecimento profundo do assunto que está sendo tratado, né? Você tem o timing certo, né? O tempo correto, o momento certo de fazer a negociação, certo? E o poder é aquela capacidade que faz prevalecer a tua posição com a outra parte que está negociando. Se imaginem de novo negociando salário aí com o teu chefe, certo? É importante ter este poder na mão, né? E fazer ele entender assim, ó, sabe quando a outra parte não tem muito argumento, você fica com poder. Vou contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo e com a minha filha, né? Que foi uma negociação incrível, né? Ela queria ir para Disney quando fez 15 anos. Queria ir para Disney, né? Nos 15 anos. E ela. E eu tinha dúvidas, né? Assim, será? Disney? Vai gastar muito e tal, né? E aí ela disse, tá, mãe, tá bom. Disney ou festa? Eu digo, bom, não sei o que custa mais. Pois a pessoa fez um levantamento de custo, fez um levantamento de custos de uma festa de aniversário de 15 anos, ou um debut, e de uma viagem para Disney. Fez comparação e fez uma apresentação para os pais. Uma apresentação. Era uma negociação super planejada, demonstrando por A mais B de que seria mais barato esta viagem do que a festa de 15 anos. Pode isso? Isso ela tinha 14 anos na época. 14 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que vocês têm que se preparar na hora de fazer uma negociação. Para provar por A mais B que você está certo. Só que assim, né? Você pode também ser convencido se o outro tiver mais poder que você. Né? E é importante, às vezes é vantajoso também para você. Né? Tem que entender que de vez em quando é mais vantajoso você ceder. Tá? Outra técnica importante da negociação é você refletir sobre qual vai ser a sua postura durante a negociação. Como você vai agir, certo? E o que a sua postura provoca no outro. Se você vai ser muito contundente, se você vai ficar mais de boas, o tom de voz que você vai usar, né? É importante que você conheça o outro lado da negociação, certo? Porque uma coisa é certa, a gente é responsável por aquilo que a gente provoca, né? De sentimentos ou de reação, né? Nas outras pessoas, né? Nos outros. Então, existem duas posturas básicas, né, que a gente pode considerar quando a gente vai fazer uma negociação. Uma é a postura da consciência, que você usa a tua consciência a respeito daquele assunto ou do seu posicionamento, né, como limite. É a sua consciência que manda, certo? Essa postura é aquela que você chega ao limite de fazer propostas que você dá uma forçada de barra e faz uma certa pressão.
Diz assim, mas isso já é ruim. Depende, certo? Depende, gente. Então, às vezes, a gente precisa dar uma forçada de barra. Precisa dar uma forçada de barra, entendeu? Então, você tem que entender bem como é que o outro funciona para entender qual é a postura que você vai assumir. Normalmente, essa postura em que você usa só a sua consciência como limite é quando você quer fazer uma negociação. Não é uma coisa que a pessoa vai manter, não é uma relação construída para fazer negociações para o futuro, certo? Quando você quer manter relações duradouras, né? Você se preocupa mais com as consequências, né? Na primeira postura aí, você não se preocupa com as consequências aí com o outro negociador, porque, sei lá, eu só quero fazer uma venda para ele, né? Eu estou vendendo, sei lá, um terreno, né? Para uma pessoa aleatória aqui. Porque corretor de imóveis, eles têm uma postura mais de pressão, né? De forçada de barra, né? Ele vai vender um terreno para você. Quero construir minha casa e tal. Não é uma relação que tu está construindo para o futuro, certo? Não é uma coisa que, sei lá, não, vou comprar. É um investidor que está investindo em imóveis. Ok, aí a postura é outra, né? A postura é outra, porque eu quero criar uma relação, quero vender várias coisas, né, para esse cliente. Então, eu quero criar uma relação mais duradoura. E aí é mais vantajoso para você ter uma postura mais de fazer ele entender o que ele pode ganhar, né? Sem perder de vista o seu próprio ganho, certo? O seu próprio ganho. Quando você for negociar o seu salário com o seu chefe, né? Quando você for fazer essa negociação, né? Não esqueça que você quer manter as relações duradouras, né? Essa forçada de barra não funciona muito bem, porque daí você pode ficar, sei lá, sem emprego. Então, é importante que isso aconteça. Outra coisa importante, né, é identificar e trabalhar o estilo do negociador. Né? A gente viu quais são as habilidades, né? Mas cada pessoa tem um estilo, né? Então, primeira coisa que você tem que saber é qual é que é o seu estilo. Então, estude, se conheça, busque, procure saber quem sou eu na negociação. Qual é que é o meu estilo principal? Ninguém é uma coisa só. Às vezes, dependendo da negociação que você está fazendo, você negocia com um estilo diferente. Mas qual que é o seu estilo principal? Certo? Então, é uma coisa importante você se entender como negociador e entender o outro depois que você se entendeu, certo? Quando você se entende como negociador, é bem legal e bem importante, né? Mas você precisa entender o outro também, para você conseguir trabalhar os seus estilos, né? Como que você vai lidar com com a outra parte aí da negociação, como que você vai se comunicar, né? Como que você vai criar a empatia, né? Aquelas características tão importantes aí para um bom negociador, certo? Bom, quais são os estilos? Tá? Então, é importante que vocês olhem bem esses estilos para ver com qual que vocês se identificam mais como negociadores, tá? Então, entre os atributos, né, que caracterizam um negociador competitivo, é aquele que oferece faz aquela oferta irreal para deixar o outro fazer uma contraproposta, certo? É aquele que quer fazer a negociação na base da competição,
certo? Então, eu sei lá, eu saio de um preço gigante, por exemplo, vou negociar um produto ali, saio de um preço muito gigante e deixo o meu cliente oferecer uma proposta menor para eu conseguir fazer essa negociação, né? Normalmente isso acontece porque você quer tirar proveito disso, né? Você quer tirar proveito dessa negociação. E você vai evitar fornecer muita informação para outra parte. Ou se você entende que o outro negociador tem esse estilo, né? É importante também porque você vai saber lidar com ele. Você sabe que ele não vai querer muita informação, certo? E é um estilo em que você não tem interesse muito grande numa relação, mas só em se beneficiar com aquela situação. Você vê o outro como um competidor, como um oponente, um adversário, certo? É um jogo, né? Esse estilo competitivo é aquele estilo de negociação que parece um jogo, né? Eu quero ganhar, mas para eu ganhar, o outro tem que perder, né? Isso é jogo. Opa. E o estilo cooperativo, né? Ele não, você não enxerga o outro como um oponente ou como um adversário, e sim como um parceiro, certo? Então, você entende essa negociação como um processo em que você precisa compartilhar a informação. Então, nesse caso, você discute mais, né? Você compartilha mais informação, certo? Existe risco no primeiro tipo, que é o competitivo, e existe risco no cooperativo também. Esse aqui você pode, sei lá, oferecer, dar informação demais para o seu cliente ou para o outro negociador e perder ele para uma concorrência, porque ele, com todas as informações que você passou, ele vai buscar isso em outros lugares. Então, isso também é um risco. E no outro estilo, é o risco do cara ficar pé da vida, né? Porque você está fazendo joguinho e eu não queria jogar. Mas tem, se o outro negociador também quer jogar, é um estilo interessante, certo? Tem que pesar qual que é o teu estilo principal. Não significa que você vai se comportar em todas as negociações naquele estilo, certo? Mas qual que é o seu estilo principal? Eu sou competitivo ou eu sou cooperativo, certo? É importante. Nem sempre, né? Você vai, nem sempre um estilo ele vai ser usado em todas as negociações, né? Você pode ter um estilo principal, mas isso não significa que você não possa desenvolver outros estilos aí de negociação. Outra coisa importante como técnica de negociação é definir claramente os objetivos, certo? Planejar, planejar e planejar para sair uma boa negociação. É você se preparar, você estudar, né? E saber direito, ter a definição, o problema, o conhecimento daquilo que você vai negociar. Ter bastante o claro objetivo da negociação, aonde que eu quero chegar. Por exemplo, assim, ó, quando você vai fazer uma negociação, por exemplo, vai fazer uma venda, qual é que é o preço mínimo, mínimo, mínimo que eu posso chegar com o cliente, certo? Qual é que é o mínimo de preço que eu posso chegar? É importante que você tenha isso já claramente definido,
Você não pode ficar no meio da negociação fazendo conta para saber qual é que é, a que valor você pode chegar, certo? É importante que isso já esteja definido. Outra coisa importante também na negociação é definir qual é a melhor alternativa, né? Quando você vai negociar um acordo, né? Uma negociação sempre tem como objetivo você entrar em acordo com alguém, certo? Se você, como esse exemplo que está aqui, né? Se você for um produtor e estiver negociando uma comissão de um afiliado ou de um representante, qual é a melhor alternativa de porcentagem que vai ser boa para ele, mas que também não prejudica a sua empresa, né? Então, chegar a esse acordo que é bom para ele e que também não vai te prejudicar, certo? Aí, às vezes ele diz assim, não, mas eu quero 10%. Você diz, não, 10% tu me quebra, eu não consigo. Vai prejudicar o meu lucro. E aí chegar aí num acordo, né? De percentual na negociação. As qualidades, né? Desculpa, aqui também não é técnica de negociação. Depois eu corrijo, tá? A sexta dica, né? Das técnicas de negociação é estabelecer as condições para que o outro se sinta à vontade. A gente não quer aquele climão, né, na hora de fazer uma negociação. A gente precisa estar à vontade. Então, assim, é importante. Equilíbrio emocional, o tom de voz, o ritmo da conversa, expressar-se bem. Isso são técnicas de boa comunicação, que é uma das qualidades do bom negociador, certo? São umas técnicas de comunicação. Tudo isso, gente, eu posso não ter muito desenvolvido agora, mas eu consigo desenvolver isso, tá certo? É treinável. Tudo isso são habilidades que podem ser desenvolvidas, né, por você ao longo do tempo, com capacitação, com estudo, com técnicas, né? Você consiga desenvolver isso aí através do tempo. Saiba fazer concessões, né? É uma técnica de negociação. É importante, né, quando a gente está negociando alguma coisa com qualquer pessoa, né, que de entender qual é o momento certo de você fazer concessão, de você dizer, não, ok, isso eu posso ceder, de você ceder alguma coisa, certo? Mas tem que tomar cuidado nas concessões, porque é importante que a gente estude bem, né? Que as concessões não podem prejudicar, né, as, o objeto da comunicação, da negociação, certo? Não pode prejudicar. Se eu tenho um objetivo aqui que é vender um produto ou um serviço, né? Às vezes eu estou vendendo um serviço. Eu estou vendendo aqui um serviço, eu quero construir aqui uma relação de mais longo prazo com esses clientes e tal. Perdão, gente, hoje estamos só no espirro. A gente fazer concessões não pode prejudicar o teu negócio, o objeto, né, da tua negociação, e nem te trazer prejuízo, certo? Apresentar várias ofertas, né? Essa é uma técnica de negociação interessante. Você apresenta para o seu cliente várias opções, certo? Eu tenho esta opção e esta opção. É uma técnica legal porque você precisa negociar menos, porque sempre vai ter... Quando você apresenta várias opções, né?
o teu cliente, ele olha e diz assim, essa aqui se adapta melhor para mim. Ok, certo? É mais difícil haver uma contestação, certo? Dá uma impressão de uma flexibilidade maior quando você oferece várias opções, né, aí para o seu cliente, certo? Sei lá, eu tenho. Deixa eu olhar aqui os projetos, né? Eu tenho, sei lá, uma livraria, uma cafeteria, eu posso fazer um combo, por exemplo, e oferece vários tipos de combos. Nossa, as festas aqui, a casa de festas, né, a Bubble, nossa, pode ter várias ofertas. A pessoa quer contratar uma festa e eu faço várias ofertas diferentes, né? Tenho várias ofertas diferentes. Beleza em estoque, nossa, também dá para fazer assim, ó, oferece várias opções, né? A pessoa quer comprar, oferece várias opções você pode oferecer várias opções. Produto, né? Não tem muito que a pessoa, sei lá, estou procurando um determinado produto, é aquilo e deu. Mas, sei lá, eu tenho vários tipos, vários modelos, tenho, sei lá, a pessoa está buscando uma máscara de cílios. Eu tenho 5 aqui, ó. Essa faz isso, essa faz aquilo, aquela faz aquele outro, entendeu? Oferece várias opções diferentes. Pode oferecer opções também de entrega, né, diferentes, né? A Aurora, o Victor não está aí. A livraria a gente já falou. Floricultura, né? Nossa, floricultura dá para fazer também uma coisa bem interessante, né? Porque na floricultura você pode fazer, por exemplo, assim, sei lá, várias combinações diferentes, né? De arranjos florais e de flores. Vocês vão ter cultivo, né, de rosas, né? Você oferece, sei lá, rosas de uma cor só, várias cores misturadas, um combo, né? Oferece várias opções aí. O Faxi Babá, você pode oferecer os serviços em separado e os dois juntos também, né? Fotos, a Luísa estava mudando aí para edição, né? Edição de fotos. Então, tem que pensar. Não me ocorre agora, né? Mas com certeza tem aí várias opções para a pessoa fazer. Entendido, pessoal? Essa é uma técnica bem legal e bem interessante, né? De você apresentar várias ofertas. E usar o seu poder de persuasão, certo? Assim, mas persuadir pessoas não é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Depende para que você quer persuadir, né? Se você quer persuadir uma pessoa a fazer uma coisa ruim, aí isso é ruim. Mas persuadir outras pessoas é influenciar pessoas. Nossa, tá cheio de gente aí influenciando pessoas, né? É indicar algo vantajoso para alguém. Então, não é uma coisa ruim, né? É você manter consigo o poder, persuadir, indicar alguma coisa que seja vantajosa para alguém e convencer essa pessoa de que aquilo é realmente vantajoso para ela. Certo? Isso é persuadir. Então, o que a gente pode trabalhar, então, na persuasão, né? Planejamento, boa comunicação, deixa o outro à vontade e tenha empatia. Né? Tudo isso, de novo, são habilidades
de um bom negociador e que, se você não tem, pode desenvolver. Ok? E utilizar os gatilhos mentais. Gente, gatilhos mentais é um capítulo à parte, né? São aquelas respostas automáticas que as pessoas têm para determinados inputs ou determinadas situações. As pessoas têm respostas automáticas e que desencadeiam ações, né, específicas. Então, os gatilhos mentais é aquilo que é basicamente aquilo que faz com que o teu cérebro tenha uma resposta imediata a um estímulo, certo? A um determinado estímulo. Então, na negociação, é importante utilizar gatilhos mentais, porque pode ser bastante vantajoso para você dominar uma negociação. Porque quando a gente faz uma negociação, quando você está indo para uma negociação, você quer dominar essa negociação, certo? Se você vai lá para vender, para fazer uma negociação, para fazer uma venda, você quer vender, certo? Imagine o pessoal da Bubble ali fazendo aí uma negociação para uma festa. Você vai lá, você quer convencer a pessoa de que você é a melhor empresa para eles contratarem para fazer a festa da pessoa, do aniversário, do casamento, sei lá do que, né? Você quer convencer ela. Então, você quer dominar a negociação. Então, usar gatilhos mentais é uma técnica importante, né? Os gatilhos mentais, né, que podem ser utilizados para fazer venda, por exemplo, para quem vende na internet é bem interessante, né? Tem alguns gatilhos, por exemplo, né? O gatilho da escassez, né? Aquele que, nossa, isso vai terminar. Então, a gente vê muito, né? Em anúncios, últimas unidades, só enquanto durar o estoque, somente até o dia tal, né? São gatilhos que te fazem pensar assim, ó, nossa, eu preciso comprar isso antes que termine, porque são as últimas unidades. Nossa, eu preciso comprar porque vai terminar o prazo da promoção aqui, somente até o dia tal, né? E tem coisas interessantes, né, para quem fica de olho nisso, né, que muitas vezes você recebe assim, ó, últimas unidades, ou somente até o dia X, e você recebe isso por 6 meses, essa propaganda. Isso é para ativar um gatilho seu. Se isso é importante para você, se você tem este gatilho mental, isso vai funcionar. Vai funcionar. Então, numa negociação, é errado utilizar gatilhos mentais? Não, não é errado. Tá certo? Né? Utilizar. Você não está enganando ninguém. Você não está fazendo. Não está enganando, você só está utilizando uma técnica para que a pessoa realmente feche o negócio com você. E isso é o objetivo, né, de qualquer empresa, é fechar um negócio, certo? Esse é o objetivo. Beleza? Entendido? Na próxima aula a gente vai falar muito sobre gatilhos mentais, porque eu acho importante a gente entender como é que funcionam os gatilhos mentais para a gente conseguir utilizar e como que a gente pode utilizar isso nos nossos negócios, no nosso marketing, na forma de vender, né? Utilizar gatilhos mentais para vender são técnicas, né? São técnicas que a gente precisa aprender a usar. Claro, cada gatilho no seu momento certo. Beleza?
Entendido, pessoal? Então, eu tenho mais, eu tenho um outro videozinho aqui que, na verdade, assim, é um videozinho de humor, muito engraçado, mas que retrata bem uma negociação, certo? Ele é um videozinho de humor, mas é interessante a gente observar como que a negociação acontece, tá? É um videozinho de humor bem legal.
Que tal, hein? Que tal? É interessante ver a posição, né? É como o estilo de negociação. Claro que isso é uma piada e tal, né? Mas é interessante para dar uma descontraída, né? Mas o estilo é como é que eles negociam, né? Entre eles aí a, a terra, né? Pedro Álvares Cabral com os índios aí do Brasil. Mas é uma negociação, certo? Chegaram aí a um acordo. Claro que depois ele teve que fazer uma. Imagina você fazer uma negociação e depois ter que ir lá convencer o seu chefe de que foi realmente um bom negócio, né? Que foi um bom negócio. Beleza? Bom, nossa atividade de hoje. Vamos lá. Nossa atividade de hoje é com qual das qualidades do bom negociador você mais se identifica, certo? Daquelas que a gente viu ali hoje. E explica por quê. E quais técnicas de negociação você utilizaria como principais, né? Claro, com os seus clientes. Beleza? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Bora fazer então? Bora fazer a tarefa? Eu vou postar ali no grupo do WhatsApp, né? O material também, né? Eu sempre posto ali também, pra gente, pra gente ter as duas coisas juntas.